Ao mesmo tempo que a ciência trabalha tentando encontrar uma terapia que seja eficiente para tratar aquelas pessoas que já contraíram a Covid-19, essa mesma ciência também tenta encontrar uma fórmula que seja eficaz para combater o avanço do novo coronavírus. Vamos entender um pouquinho como que se dá a criação de uma nova vacina e em que pé essa busca se encontra hoje no mundo? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, existem hoje no mundo aproximadamente 70 vacinas sendo desenvolvidas para tratar a Covid-19, mas poucas dessas vacinas estão sendo testadas em seres humanos. O que se tem notícia até agora é que existem pelo menos 2 vacinas em desenvolvimento nos Estados Unidos, uma na Alemanha, uma em Hong Kong, e o Reino Unido já prevê que a partir de agora, no mês de maio, eles já comecem a fazer testes em pelo menos 500 pessoas voluntárias. Nesse cenário, os cientistas ingleses são os mais otimistas, onde eles preveem que a vacina provavelmente já estará disponível no mercado a partir de setembro desse ano. Quanto às demais pesquisas dos outros países, o que se estima é que as vacinas comecem a ser distribuídas pelo mundo somente no final do ano de 2021. A grande euforia dos laboratórios ingleses se dá por uma simples explicação: o ritmo acelerado das pesquisas. Existe um protótipo de uma vacina americana, por exemplo, que pulou os testes em cobaia, que é uma etapa super importante do processo de fabricação de vacinas. Os órgãos reguladores, a exemplo da Anvisa no Brasil, exigem que a ciência demonstre que a vacina que está sendo produzida é uma vacina segura. E essa segurança, esse teste, é feito em animais que têm um organismo que se assemelha ao organismo humano. A forma usual de se produzir uma vacina é utilizar um vírus atenuado, que nada mais é do que um vírus enfraquecido. No caso americano, eles justificam a ausência da etapa dos testes em animais por eles não estarem utilizando uma partícula inteira, eles não estão utilizando um vírus enfraquecido. O que eles estão fazendo, na verdade, é a utilização de um fragmento ou um pedaço da fita do material genético do vírus, no caso, um pedaço de RNA do vírus. E assim eles acreditam que esse fragmento, esse pedaço, vai ser capaz de induzir a resistência nas pessoas assim que essas pessoas receberem essa vacina. No entanto, nada disso, nada dessa ideia foi efetivamente testado. O processo de produção de uma vacina é dividido em 3 etapas principais: a fase de identificação, a fase pré-clínica e, por fim, a fase clínica, que é dividida em mais outras 3 fases. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas agora para vocês. A primeira fase é a fase de identificação. Essa fase está basicamente restrita aos laboratórios. É nesse momento que a gente se dedica ao estudo do material genético do vírus, tentando identificar que tipo de padrões moleculares que esse material genético apresenta que podem servir ou que possam servir para a gente como padrões que induzam a resistência no hospedeiro. E aí a gente entende essa indução de resistência como a capacidade de induzir a formação de anticorpos, que são as nossas moléculas de defesa quando a gente passa ali por um ataque infectivo viral. Em seguida, a gente tem a fase pré-clínica, que é a fase onde a gente faz os testes em animais de laboratório. Normalmente são utilizados ratos ou macacos, que são animais que têm um organismo semelhante ao organismo do ser humano. Essa fase é que tem sido abandonada por conta agora da pandemia, ou seja, por conta da urgência que a gente tem em acelerar esse processo de produção da vacina. Depois dos testes em animais, a gente entra na terceira fase, que é a fase clínica, que é reconhecida como a fase de teste em seres humanos. Essa fase ainda é subdividida em mais 3 fases. Na primeira fase dos testes clínicos, a ciência testa se a vacina não tem nenhum efeito colateral grave sobre as pessoas. Portanto, nesse momento, a amostra, ou seja, o número de pessoas que recebem essa vacina é muito pequena. Se a vacina passar da primeira fase dos testes clínicos, ela vai para a segunda. E na segunda, a gente vai trabalhar com uma população mais heterogênea, com perfis de saúde diferentes, que no caso para a Covid-19 é interessante que se teste pessoas com doenças do coração, hipertensão e diabetes, que são os grupos de risco para a doença. Teoricamente, depois que a vacina passa da segunda fase de testes clínicos, ela já apresenta um elevado potencial de funcionar. Entretanto, ela precisa ser testada em uma terceira fase. Nessa terceira fase, a vacina é afastada da condição de laboratório e aplicada sobre uma população em condições naturais, ou seja, escolhe-se um grupo na sociedade e a vacina ela começa a ser distribuída. Ainda assim, esse produto fica sendo o tempo inteiro monitorado, mesmo depois de aprovado.
Essa terceira fase dos testes clínicos, que é uma fase de testagem em massa, é uma outra fase que se deseja retirar do protocolo de produção da vacina. Essa fase tem uma duração média de 1 ano, até que seja efetivamente aprovada e a vacina, assim, liberada para a população. Isso significa que, depois da segunda fase, ou seja, da fase em que a gente testasse no meio de uma população mista em comorbidades, em diferentes situações de saúde, a vacina já seria liberada e assim a gente poderia fazer uso do produto. É importante que se fale aqui que essa alteração no protocolo de produção de vacina é uma alteração atípica. O que a gente vê normalmente é um protocolo sendo cumprido na íntegra, uma vez que é totalmente necessário que a gente tenha segurança no produto que a gente vai entregar para a sociedade. Isso reflete claramente a necessidade e a urgência que a gente tem de produzir uma vacina que combata eficientemente o novo coronavírus. Uma coisa, contudo, que é extremamente preocupante nesse processo todo de formação, de construção de uma vacina, é justamente a capacidade de mutação do vírus. À medida em que o vírus se reproduz, erros podem ser gerados no genoma da partícula, e esses erros podem ser transmitidos ou transferidos para as futuras cópias. Sobre esse tema, existe um aspecto positivo em relação ao novo coronavírus. Segundo artigo publicado na Science pelo biólogo molecular Andrew Humble, da Universidade de Edimburgo, o novo coronavírus somente acumula 1 a 2 mutações por mês. Esse ritmo mutacional é de 2 a 4 vezes menor do que o que a gente observa no vírus da gripe comum. Isso significa que o novo coronavírus muda, mas muda numa velocidade mais baixa do que o que a gente observa para a gripe, que é uma doença que a gente precisa fazer uma imunização anual. No caso do novo coronavírus, existe a possibilidade da gente precisar fazer novos períodos de imunização a cada 2 ou 4 anos, mas esse tempo é o tempo suficiente para a gente conseguir desenvolver vacinas que sejam eficientes e bem adaptadas às novas partículas que forem surgindo. Desde o final do século XIX que a gente, enquanto humanidade, experimenta o poder da força salvadora das vacinas, quando naquela época a gente precisou combater a varíola. Eu não tenho dúvidas de que agora a gente vai mais uma vez ver a força que a ciência tem expressa na construção de uma vacina que seja eficiente para combater a Covid-19. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.